Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês já viram aqui embaixo no título, hoje eu vou falar sobre o meu pai, porque como tá chegando o Dia dos Pais, e como eu não falo muito sobre o meu pai nas redes sociais, enfim, eu vim aqui falar um pouquinho do porquê que eu não falo, explicar como tudo aconteceu, que infelizmente não era um tipo de vídeo que eu queria gravar, mas como eu gosto muito do meu pai, eu sinto muito orgulho do homem que ele era, eu quero gravar e deixar como uma forma de homenagear ele nesse Dia dos Pais, já que ele não tá mais aqui comigo. E antes da gente seguir com o vídeo, eu vou pedir pra vocês, como sempre, se inscreverem aqui no canal e curtirem o vídeo, porque, gente, isso me ajuda muito. E pedir pra vocês também me seguirem no Instagram, que eu tô postando vários challenges lá. Inclusive, essa maquiagem aqui é de um challenge que foi ao ar na terça-feira. Então, vão lá, se inscrever não, né? Vão lá me seguir no Instagram, olhar meus challenges. E sempre que vocês olharem meus challenges, vocês puderem compartilhar com os amigos de vocês nos stories, salvar, porque isso também me ajuda muito no engajamento. Bom, então vamos lá. Vou me segurar aqui pra não deixar as lágrimas caírem, mas vamos lá. Tudo começou no dia 24 de março de 2010. Na época eu tinha 9 anos ainda. Ia fazer 10 dali a 2 meses. 2 meses. Tipo, o dia assim, aconteceu tudo normal. Ele saía cedo pro serviço, né? Ficava o dia inteiro no serviço e voltava pra casa só de tardezinha. Essa era, tipo, a rotina dele de segunda a sexta, que eu não me lembro se ele trabalhava sábado. Mas enfim, quando chegou de tardezinha, não me lembro a hora exata, houve uma muvuca aqui dentro da minha casa. E eu não me lembro se foi a minha mãe ou se foi uma das minhas irmãs que me mandou pra casa do lado aqui, que é a casa do meu tio, e que tinha o meu primo, que é regula da idade comigo, né? E aí, como a gente se dava muito bem, e até hoje a gente se dá bem, me mandaram ali pra casa deles, também porque era o mais perto daqui, né, do lado. E aí, só que na minha cabeça, eu achei que era uma outra tia minha que tinha passado mal. Só que até aí eu não tinha entendido o porquê de ter me deixado na casa do meu tio e a minha mãe ter ido ajudar essa minha tia, né? E aí eu fiquei ali um bom tempo na casa do meu tio. E quando já era noite, bem noite já, eu decidi ir pra casa, porque ninguém foi me buscar. E eu até achei estranho, porque anoitecia, eu tinha que estar em casa, porque meu pai, ele era muito rígido. Ai, eu tô bem sem fôlego. Meu pai era muito rígido, então anoitecia, eu podia ir na casa das minhas amigas brincar, mas anoitecia eu tinha que estar em casa. E dessa vez já tava noite, já tava até um pouquinho mais tarde, e ninguém tinha ido me buscar. E aí eu decidi vir pra casa, né? Já que era do lado, eu não teria medo de vir. Aí eu vim, e aí quando eu entrei na porta da cozinha, a cena que eu tive: a minha mãe sentada no sofá chorando, de um lado a minha irmã e do outro lado o outro. E no que eu entrei na porta, a minha mãe soltou a seguinte frase: ele partiu na caixinha. Eu não sei o recado que Deus me mandou ali naquele momento. Eu sei que eu entendi. Foi meu pai. E eu não me lembro se eu sentei no colo dela ou subi no sofá. Fiquei do lado dela e abracei ela e comecei a chorar. Só que eu não chorei desesperadamente, foi só um chorinho, sabe? E a partir daí, desse dia, eu não me lembro como que a gente passou a noite. Eu não me lembro também se foi nessa mesma noite. Mas eu fui pra casa da minha irmã, que era aqui, quase do lado de casa, só que era um pouquinho mais pra cá de casa. Tinha umas 3 casas depois da minha, era a casa da minha irmã. E eu não me lembro se foi nesse mesmo dia ou se foi no outro dia, mas eu acho que foi nesse mesmo dia sim. Eu fui pra casa da minha irmã e elas queriam me levar no velório. Só que eu não sei, eu não queria ir no velório, porque eu nunca tinha passado por uma morte de alguém, eu nunca tinha, sabe, isso nunca tinha acontecido comigo. Então, eu não sei, eu não queria ir. Mas até que elas me convenceram. E no outro dia, eu fui no velório do meu pai. Só que eu não entrei dentro de lá onde tava o caixão. Eu só cheguei assim na porta e enxerguei só o nariz dele, porque ele tinha um nariz assim um pouquinho grande.
Aí eu enxerguei só o nariz dele. E às vezes eu me sinto culpada, porque era o último dia, o último momento que eu tinha pra ver o meu pai, e eu não fui. E ao mesmo tempo eu me sinto bem por eu não ter ido, porque daí eu não fiquei com aquela imagem dele ali deitado naquele caixão, né? Fiquei só com a imagem das lembranças boas. E antes que eu esqueça, a causa da morte do meu pai foi infarto. E, tipo assim, pra mim, pra minhas irmãs, acho que também não, mas pra mim, por eu ser criança ainda, não contaram as coisas pra mim, sabe? Mas a minha mãe conta hoje que meu pai, ele já tinha ido no médico, só que, e o médico tinha falado pra ele, alertado ele, porque ele era fumante. E o médico tinha alertado ele pra ele parar de fumar, né? Alertou ele dos riscos e eu acho que não só o cigarro, mas outras coisas. Eu acho que ele tinha alguns outros problemas de saúde, no coração inclusive, só que nunca contaram pra gente. E aí nesse dia minha mãe conta, eu acho que quando meu pai chegou no hospital, meu pai ainda chegou vivo. Ou não sei se alguém contou pra minha mãe, mas a minha mãe conta que meu pai, ele trabalhava numa firma de calcário, aquela firma calcário, não sei. E ele trabalhava nas máquinas. Nem eu sei direito. Eu sei que a minha mãe conta que ele se escorou na máquina com muita dor no peito. E conforme ele foi sentindo aquela dor, ele foi se agachando, porque pra quem não tem problema no coração, às vezes a gente sente uma dor no peito que parece que tu apertar, tu se deitar, parece que aquela dor ameniza. E a dor do infarto é mais ou menos isso aí. Dá aquela dor, e aquela dor é aquela vontade de tu se deitar. Te dá aquela vontade de se deitar, porque quando tu se deita é quando tu sente a melhora ali. E aí, eu não me lembro se meu pai fazia o transporte da Kombi ou era um outro moço que fazia o transporte da Kombi. E aí, os outros passageiros estavam esperando ele. Só que ele não aparecia nunca, já fazia muito tempo. E aí, resolveram ir ver. Só que daí, quando resolveram ir ver, infelizmente já era tarde, já não tinha mais tempo de salvar o meu. Mas seguindo, né, eu não quis ir no velório e também não fui no enterro. Eu fui no enterro, só que na hora né, eu não desci do carro, eu fiquei no carro junto com meu outro cunhado e com a minha sobrinha, que na época ela tinha 1 ano e pouco, ia fazer 2 anos, dali 3 meses. E não desci do carro. E hoje, assim, gente, não é que tipo, eu aceitei, sabe? Porque quando eu comecei, eu tive uma pequena depressão, assim, logo que ele faleceu, porque eu era muito apegada a ele. Ele me apelidou muito de Maria Gasolina, porque quando qualquer lugar que ele fosse de carro, eu tinha que ir junto, sabe? Eu amava andar de carro. E aí, então, eu tive essa pequena depressão. E a minha mãe também, ela acabou entrando em depressão. E eu já fazia tratamentos psicológicos antes por conta de que eu tinha ansiedade, né? Desde pequenininho eu tenho ansiedade. E aí só que eu tinha parado de ir porque o médico tinha me dado alta. Aí eu acabei voltando. E minha mãe também, quando meu pai faleceu, ela tava grávida. Ninguém sabia, pelo menos eu não sabia. E aí, por conta da depressão e tal, ela acabou perdendo. Ela tava de 3 meses, se eu não me engano. Eu poderia ter um irmãozinho. Era um menininho. Só que por um certo tempo, parece que meu pai não tinha falecido, sabe? Eu não sei, eu era criança, eu acho que eu não sabia digerir bem as coisas, eu não sabia o que era uma morte de alguém, eu não sabia o que era passar por isso. E tipo, eu não sei o que eu tinha na minha cabeça. Eu acho que eu pensava que algum dia meu pai ia voltar, sabe? Cara, eu não me lembro. Eu só sei que quando eu tinha 12 anos, eu nunca me esqueci, quando eu tinha 12 anos, na missa do Dia dos Pais, no final da missa, eles colocaram uma música em homenagem a todos os pais que tinham falecido.
E eles colocaram aquela música Pilares. Eu não sei se vocês conhecem. Mas a parte que mais me tocou nessa música, hoje, a música do início ao fim, ela me toca. Mas naquele dia, a música que me tocou, a música não, a parte da música que me tocou, foi aquela que diz assim: me ajuda, pai, quero criar meus filhos do jeito que meu pai criou a mim. Me ensina a vencer tantos empecilhos e acreditar no certo até o fim. E nessa hora, eu desabei em lágrimas. Eu chorei tanto, 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 de um jeito que eu nunca tinha chorado na minha vida. Eu tava em pé, eu me sentei, eu tive que me sentar porque eu não aguentei. E era de um lado a minha mãe, do outro lado a minha tia, e eu chorei. Cara, eu chorei muito. E até esse dia, eu não sei se eu não sentia falta, mas pra mim eu vivia normal. E a partir desse dia, tudo mudou. Meus pensamentos, quando eu lembrava dele, não era do mesmo. Não era do mesmo jeito que eu pensava antes. Eu pensava nele com aquela dor, com aquela saudade, me perguntando por que isso aconteceu, por que, sabe? Por que eu não tive um último momento, por que eu, sei lá, por que Deus não avisou que isso ia acontecer? Pra mim ter um último momento com ele, pra mim abraçar ele, pra mim dizer o quanto ele era especial pra mim, pra dizer o quanto ele era um pai maravilhoso. Eu tentei. Eu queria pelo menos ter tido um último momento. Eu queria pelo menos que eu pudesse trazer ele por mais um dia, pra mim falar tudo que eu queria falar pra ele, pra dizer o quanto ele foi especial pra mim, o quanto ele continua sendo, o quanto que eu amo ele, independente se ele tá aqui na terra ou se ele tá lá em cima. Poder dizer pra ele o quanto que ele me faz falta. Dizer pra ele que sim, eu reclamava dele, eu reclamava do jeito que ele era, porque ele era um pai rígido, ele era um tipo de pai daqueles que só o olhar bastava, sabe? E eu reclamava muito disso. Mas eu preferia ter meu pai assim, rígido, do que eu não ter mais ele aqui. Porque só quem passou por uma dor de perder um pai, uma mãe, ou perder alguém que ama tanto, entende o que eu tô falando, porque não tem palavras, não tem, pode passar o tempo que for. O falecimento do meu pai já tem 10 anos e alguns meses. E até hoje, cara, eu fico me perguntando por que tudo aconteceu. Porque tão cedo eu sempre tive um sonho de crescer com meu pai. E meu pai, ele tinha tantos planos pra mim, meu pai com a minha mãe. Ele tinha planos de fazer festão de 15 anos pra mim. Ele tinha um sonho de entrar comigo na igreja, eu vestida de noiva, do lado dele. Eu fico pensando em tantas coisas que a gente poderia ter passado junto. Infelizmente não deu. E eu me lembro, cada conquista minha, cada coisa boa que eu passo, eu me lembro, fico pensando, ele podia estar aqui comigo, eu podia estar compartilhando isso com ele. E penso também, se ele estivesse aqui, muitas coisas talvez não teriam acontecido. Porque ele era um pai muito, muito rígido. As coisas tinham que ser, tipo, do jeito dele. Tipo, a criação que ele tinha com nós era aquela criação do tempo antigo, a criação que os pais deles tiveram com ele. E ele tinha essa mesma criação com a gente. Chegou uma época até que eu nem tava indo muito na casa da minha amiga. Eu ia mais por consideração a ela, porque eu gostava muito dela. Porque ela tem pai, graças a Deus tem o paizinho dela até hoje. Mas
eu chegava na casa dela, era tipo, ai pai, tipo, eu ficava escutando ela falar pai, e eu ficava pensando, nossa, eu queria também, tipo, pai isso, pai aquilo, pai hoje eu fiz isso, pai eu consegui tal coisa, pai, e acabava que eu me deixando mal aquilo. Aí eu ia na casa dela, mas por consideração. Mas hoje eu já aceito isso de uma maneira mais, digamos, leve, talvez seja a palavra certa. Mas eu passei a aceitar o que aconteceu, sabe? Porque não tem como. A morte não avisa quando vai chegar. Ela não chega na porta da casa e fala, ó, vou levar outra pessoa hoje. E não tem como tu agarrar na perna da pessoa e puxar, infelizmente, né? Se pudesse e tivessem avisado meu pai, mas com certeza eu estaria lá pra puxar ele. Com certeza não teria deixado ele ir. Mas, como diz a minha mãe, os nossos planos não são os mesmos de Deus. A gente planeja uma coisa, mas Deus planeja outra. E naquele ano também, eles tinham planejado em aumentar a casa. A nossa casa aqui, os muros, dois muros foram construídos. Tipo, o muro da casa, não o muro, né? O muro pra o alicerce. Tinha sido criado 2 muros e mais os alicerces que meu pai meu estava fazendo. E naquele ano a gente ia terminar, eles iam, né, no caso, terminar a construção da casa, iam aumentar a casa. Enfim, aconteceu tudo que a gente não planejava que acontecesse. Hoje, eu ainda choro ao me lembrar dele. Muitas vezes eu deito a minha cabeça no travesseiro e fico pensando. E como eu falei pra vocês também, eu questionei muito Deus do porquê que isso aconteceu. Mas eu entendi que tem coisas na vida que precisam acontecer e elas acontecem, a gente querendo ou não. E a morte do meu pai foi uma delas. E não adianta, gente. Quando a gente fecha a jornada da gente aqui na Terra, quando a gente tem que já cumpriu tudo que a gente tinha pra cumprir aqui, infelizmente acontece. Só que o que eu me questionava muito também na época é porque meu pai sempre foi uma pessoa boa. E desde aquela época eu já sabia que existia maldades no mundo. E me perguntava muito que por que essas pessoas que praticam maldade não foram no lugar do meu pai. Porque meu pai era uma pessoa boa, ele não fazia mal pra ninguém. Ele tinha um jeito rígido dele, ele tinha um jeito chato dele, mas eu preferia 1000 vezes ele assim. E eu queria muito deixar um recado para essas pessoas, principalmente eu acho que mais os jovens, eles não é que desprezam, mas eles não dão um devido valor para os pais que eles têm. E uma coisa eu digo para vocês, depois que tudo acontece, não tem que ter fácil voltar atrás. Tu vai ficar com remorso. Se tu não deu o devido valor, se tu fez coisa errada, não adianta. A hora de se desculpar, de dar valor, é hoje, é agora. Porque depois não adianta. A morte não escolhe dia. Hoje a gente tá aqui, amanhã a gente não sabe. Então dê valor pro teu pai, dê valor pra tua mãe. Diga o quanto vocês amam ele. Abracem, beijem, ajudem no que vocês puderem. Porque sinceramente, gente, só quem realmente perdeu alguém sabe do que eu tô falando. Sabe da dor que é. A saudade, ela não tem fim. A dor, ela só aumenta. Então valorizem, gente. Porque depois que o coração para de bater, já era. Não tem mais como voltar atrás.